Marcos capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, ou a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Despertando-no, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram ali grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu decidi ficar com essa palavra porque a abertura, nos trouxe as nossas dificuldades e as nossas tempestades do nosso dia a dia. E é um tema muito sugestivo, porque não existe um aqui que não tenha sentido, durante os seus dias aqui nessa terra, o vento soprar ao contrário daquilo que você deseja fazer. Não é verdade? E o que é a palavra de Deus? O que ela representa para mim e para você? Você já pensou sobre isso? O que é a palavra de Deus que eu sempre falo, que você sempre ouve, que sempre ela está disponível, seja na nossa estante, seja na nossa internet, nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais? O que é a palavra de Deus e o que ela representa para mim e para você? Eu vou te dizer e vou te resumir isso para que você entenda o que verdadeiramente ela é. Ela, a palavra de Deus, é a voz que indica o seu futuro e o seu destino. Essa é a palavra do Senhor. Então, se a gente pensar sobre isso dessa forma, você vai entender que sem palavra nada vai funcionar. Sem a palavra de Deus, se ela for verdadeiramente isso que eu estou dizendo, se ela tiver todo esse poder, essa essência de mostrar o meu futuro, de indicar o meu destino, o meu próximo passo, nada pode ficar na nossa vida sem essa palavra. Então, sem a palavra de Deus não tem salvação, sem a palavra de Deus não tem transformação, sem a palavra de Deus não existe verdade. Sem ela, nós simplesmente vamos andar por essa terra e por muitas vezes podemos até acertar em algumas coisas e achar que somos nós o autor do nosso destino. Por quê? Hora ou outra você, sem a palavra, acerta um princípio que a palavra colocou para ser cumprido, e ainda sem saber, a mão de Deus, porque você cumpriu ele, ela vai te fazer ser bem sucedido, seja em qualquer área, financeira, emocional, na família, na construção dos filhos, seja no trabalho, seja em qualquer área da vida, porque Deus é fiel naquilo que Ele diz. Então por isso, você vive em alguns aspectos da sua vida, em alguma área, você é bem sucedido, mesmo estando sem ouvir a palavra de Deus. Mas se você hoje entregar e entender que sem essa palavra você não consegue viver, e você, com essa palavra, você vai conseguir enxergar o futuro, porque somente através da palavra de Deus você enxerga o seu futuro. O que um profeta te mostra? O profeta que te mostra o passado, ele não serve, porque o passado você já viveu.
Então, quando você é questionado pelo seu passado, dizendo assim: porque Deus sabe, porque o Senhor te chamou aqui, porque Ele sabe que você está passando por dificuldade, que você está vivendo, sabe o que você viveu no seu passado. Todo mundo pode saber o que você viveu no seu passado, mas a voz do profeta te mostra o futuro, aonde você vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 13 ao 14, nos diz assim: em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da vossa herança, para a redenção e da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então a palavra de Deus é isso para você, é um penhor, é um tesouro, é um selo, é tudo isso para que você consiga, através da palavra, guiar os seus passos, o seu dia. Então pense sobre isso, pense sobre o que eu vou te dizer agora. Quando nós acreditamos dessa forma, que eu acabei de expor para vocês, e talvez seja uma forma que você ainda não tenha percebido, eu vou falar sobre o texto de Marcos capítulo 1, mas primeiro eu preciso que você abra o seu coração para o que vai vir a partir de agora, porque a diretriz que vai ser ministrada a partir desse momento, ela vai fazer você entender aonde você está e o que está acontecendo na sua vida. Então preste atenção, quanto mais eu ouço, mais eu tenho fé, não é verdade? Porque a fé vem do amém, a fé vem do ouvir. Então quanto mais eu ouço, mais eu tenho fé, e quanto mais eu tenho fé, mais eu tenho vitória. Quanto mais eu ouço, mais a minha fé aumenta. Quanto mais eu tenho fé, mais eu tenho vitória. Então vamos lá, o nível da nossa fé está relacionado pelo quanto que você se dedica ou ouve a palavra. O nível da sua fé está relacionado a isso. Então, a palavra que assim se liga e se conecta aos números da vitória que eu tenho. Então, mais palavra, mais fé e mais vitória. E disse Jesus, naquele dia, preste atenção, sendo já tarde, Marcos capítulo 4, naquele dia sendo mais tarde, já sendo tarde, ele disse: passemos para o outro lado. Foi a palavra de Jesus. E entender que existem muitas vozes. A primeira coisa que você precisa entender, existem muitas vozes, e Paulo nos dá uma instrução poderosa acerca disso, porque toda a voz que te dá uma diretriz, ela tem que ser bem compreendida. Então Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo, Paulo disse, e nenhuma delas é sem significado. Preste atenção, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e ele se fará bárbaro para mim. Percebe? Que toda a voz tem significado em todo sentido. Por isso que toda a voz que sai do púlpito, toda a voz que sai de você, toda a voz manifestada na obra, em conjunto, ou seja dom, ou seja qualquer coisa que se manifeste, ela tem que te dar sentido, para que você não seja bárbaro ao ouvir e ao falar e ao receber, diz Paulo nessa instrução. E a única voz que nós precisamos ouvir, e no mundo vão ter muitas vozes, é a voz que te dá o seu destino. E eu vou fazer uma analogia aqui para você entender. Já fiz uma vez, mas vou fazer novamente. Todos nós aqui temos GPS no nosso celular ou no nosso carro, não é verdade? Todos nós temos alguns aplicativos que fornecem um trajeto da onde que você vai sair para onde que você vai chegar. Quando você não está indo para o lugar devido, aquele lugar, quando você está indo para aquele lugar que você não conhece nada sobre o caminho que você está seguindo, precisa seguir,
você ouve uma voz de destino, que te mostra aonde você está e aonde você precisa chegar. Você nem conhece quem é a voz do GPS, você sabe que é uma IA, inteligência artificial, você nem se preocupa com aquela voz, e você procura seguir fielmente qual que é o destino que ela te mostra. Então a voz começa a te dizer assim: a 300 metros você precisa virar à esquerda. E aí, se você passar direto, o que acontece? Ela tenta retomar o percurso e vai te fazer voltar em algum local para que você retome a rota que você precisa tomar, e não abandona você. A voz nunca te abandona, ela sempre vai te levar para o destino que você precisa seguir, não é assim? Mas nós damos mais crédito, muitas das vezes, para a voz do GPS que você nem conhece, ignoramos qualquer obstáculo. Pô, está entrando, mas é aqui mesmo. A única coisa que você faz na hora é dizer assim: puxa vida, será que é por aqui mesmo? Não é isso, André? Será que é esse caminho mesmo? E aí você ainda continua seguindo, porque você acredita na voz de destino que te mandou seguir por ali, ainda que você não tenha conhecimento. Não é uma voz do seu amigo, nem sei se dá para gravar isso, mudar a voz, né? Que você muda a voz, quem sabe te dá mais coragem de enfrentar alguns obstáculos da sua vida, mas eu acho que não. O aplicativo já tem a voz da IA, né, inteligência artificial, e ela vai te direcionar exatamente da onde que você está para onde você quer chegar. E quando nós ouvimos, então por quanto nós ouvimos muitas vozes, e muitas vozes podem falar dentro de você também, muitas vozes, exteriores e interiores. Temos a voz do medo, temos a voz da inconstância, ou seja, uma voz que não permite exercitar a minha constância em algum aspecto que precisa mudar na minha vida, e eu preciso parar de ouvir essa voz e entender que ela está me proibindo de executar aquilo que verdadeiramente vai mostrar o meu destino, está me impedindo. Então existe a voz da incoerência, voz de fracasso, de maldade e de injustiça. São muitas vozes que são interiores e também são exteriores. Agora eu quero dizer uma coisa: nada que está exterior pode atingir você, nada pode. Você não pode de forma alguma permitir que o que está exterior te ataque. Por isso que a palavra de Deus te dá uma voz de destino para equilibrar a sua vida espiritual e mostrar que você é muito mais forte do que você acha que é. Não só vencedor, mas mais do que vencedor diante de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existem outros tipos de pessoas também. Pessoas que verdadeiramente entendem a voz de destino que vem da palavra de Deus. E você que está aqui, obviamente que você é um desses, porque você não permite que as vozes de maldade, de intolerância, vozes de inconstância comecem a te atrapalhar na sua caminhada, comecem a te dar destinos diferentes da palavra de Deus. E isso acontece, existem grupos, existem pessoas, e você é incluído nessa, porque no livro de João, capítulo 10, verso 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz de destino, a voz que eu coloco diante delas, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu por isso dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão, disse Jesus. Existem pessoas que acreditam nisso, existem pessoas que vivenciam fé, obra, promessa de Deus, através da palavra de destino que sai dessa palavra. Então quando Jesus nos dá uma palavra de destino, como ele disse para os apóstolos aqui no texto, ele disse assim: e daquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra banda. Quando Jesus te dá uma ordem, já aconteceu, não importa, porque a voz de destino já disse, ainda apesar do que vier pela frente, a palavra de Jesus foi: passemos para o outro lado.
Ele já determinou, e para Deus não existe obstáculo quando Ele te dá uma voz de destino. Ou Ele disse, você vai chegar desse ponto a esse ponto, e acabou. É a palavra de Deus para a sua vida. Então muitas das vezes nós observamos esse texto, mas não entendemos o poder da palavra. Porque ouvimos de muito sobre tempestade, falamos sobre tudo isso, e isso acontece mesmo em nossas vidas, mas esquecemos de quem deu a voz de destino. E se a palavra disse, você vai chegar do outro lado, você vai chegar, não importa, porque a palavra dele está acima das circunstâncias. Qualquer circunstâncias que você viver na sua vida, se a palavra de Deus disse, você vai chegar no final, você vai passar por isso. Então é a voz que determina, é quem falou, é Ele, é o autor da nossa fé, é Ele, aquele que criou todas as coisas através da palavra que saiu da sua boca, aquele que fez tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está acima das circunstâncias, se a palavra de Deus está acima de qualquer circunstância, é muito provável que você, se você entender a voz que vem, você vai chegar do outro lado, já está determinado. Mas logo depois que você recebe uma palavra de destino, uma palavra profética, logo depois que você recebe uma direção de Deus, para que você comece a seguir os seus passos, em todo o aspecto, todos os personagens, qualquer um, homem ou mulher, que se apresentou diante do Senhor, que o Senhor achou graça aos olhos dele, com certeza ele teve dificuldades no caminho. Então vamos fazer um panorama aqui na palavra de Deus, rapidamente, para você perceber que todos que receberam a voz de destino, tiveram dificuldade. A palavra de Deus se manifestou a Noé e disse, Noé achou graça nos seus, o Senhor achou graça nos olhos, aos seus olhos, e o Senhor se manifestou, e Noé disse assim, sim Senhor, e a voz de destino disse assim para ele, constrói uma arca, e ele começou um processo, para construir uma arca, que livraria ele, e a sua família, mas não foi de um dia para o outro que a arca foi construída, demorou um processo e muitas dificuldades, e muitas das vezes as pessoas passavam dizendo, quando ele estava no começo, ou quando estava começando a levantar as paredes, daquela arca de madeira, que demorou muito tempo para ser construída, talvez alguém passava ali e dizia, você é maluco, você está construindo uma arca, então as tempestades da vida não podem impedir de você enxergar ou lembrar da voz de destino que saiu para a sua vida. E Noé perseverou e construiu, e quando ele puxou a porta da arca, ela foi lacrada, e ele se salvou daquela oportunidade, e deu luz a uma nova oportunidade de vida, para toda a humanidade. Abraão também na tenda, não sei como, se foi em sonho ou se foi em visão, Abraão ouviu uma voz que dizia, sai do meio da terra, da onde você está, e dos seus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação, e em ti será bendita todas as famílias da terra. E ele saiu, e olhe o que aconteceu com ele. Primeiro teve discussão com o sobrinho, por causa que os pastores, o rebanho começou a crescer, e aquilo, outro, mas quem enxerga a voz de destino, não se preocupa para que lado que ele vai seguir, porque a palavra de Deus, a voz disse, sai do meio da sua terra. Se tinha algum parente que ainda estava no meio e precisava sair, o Senhor ia dar condição. Não sabemos por que o sobrinho seguiu, se foi porque viu aquele mover, ou se a palavra que ele disse, eu ouvi uma voz que falou comigo, então vamos sair, e ele foi junto. Mas aí houve contenda, grande contenda entre os pastores de ovelha, e aí Abraão disse assim, para onde você quer ir? E aí parou de um lado e olhou as campinas, e o outro os pedregais. Eu vou para o lado das campinas. Mas quem tem a voz de destino, não se preocupa com a aparência, porque nada que é exterior afeta a voz de destino que o Senhor colocou dentro dele. E Abraão olhou para os pedregais,
E o Senhor falou: começa a andar agora, porque tudo o local onde que você pisar é teu. E o Senhor disse a Moisés: liberta o meu povo. Moisés era príncipe no Egito. Ao ver a opressão sobre o povo de Israel, a morte do egípcio faz com que ele seja um fugitivo. Mas lá no monte, ele ouviu a voz de destino para ele. A Bíblia diz que ele viu a sarça que queimava, mas não se consumia. Que coisa é essa? O que está acontecendo? A palavra de Deus nos diz que ele foi se aproximando mais de perto, para saber que coisa era aquela. E a voz de destino falou com ele: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque agora a terra que você pisa é santa. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, e agora eu vou te dar uma voz de destino. Você vai libertar o meu povo da opressão do Egito. E nada fez com que Moisés voltasse atrás. Nada. A palavra de Deus nos diz que Josué, da mesma forma, depois que Moisés passou a diretriz para Josué e morreu, Josué, o Senhor disse para ele: eu vou te dar uma voz de destino agora, Josué. Tenha bom ânimo, seja corajoso, porque eu serei contigo aonde tu andares. E aquilo não mudou nunca quem era Josué. Louvado seja o Senhor. A palavra também veio para José do Egito, através de um sonho, de uma visão. A voz de destino disse assim: o sol, a lua, as estrelas, os ramos, todos os feixes vão se dobrar diante de ti. E José, recebendo aquela voz de destino, contou aos seus irmãos e aos seus pais, e aquilo resultou num projeto que Deus tinha. Porque quando José se manifesta para os seus irmãos, depois de ter dado alimento e alimentado todas as nações, ele diz assim: não foram vocês que me colocaram aqui, não foi por causa de vocês, foi Deus que elaborou um plano para a minha vida. Eu recebi uma voz de destino que dizia que eu seria governador para libertar vocês da fome. Então não foram vocês, foi o Senhor que deu essa voz. Então essa mesma voz um dia chamou um profeta chamado João Batista, lá no deserto. Quando Deus não se manifestou mais, tudo se encerrou. A voz de destino mais uma vez se manifestou e disse: voz do que clama no deserto, endireitai agora as vossas veredas, eis que vem o Senhor. E mediante a tantas provas que eu tenho apresentado diante a vocês nessa noite, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, durante o caminho de Damasco, ele ouviu a voz de destino, que mudou a sua vida. E porque nós somos assim, ainda com todas essas provas que nós temos diante de nós, estamos recusando e preferimos muitas vezes ouvir a voz do nosso GPS e crer nela, do que ouvir a voz de destino que tem para você nessa noite. Todas as vezes que você receber uma voz de destino profética, vai lidar com tempestades. Todas as vezes, recebeu a voz de destino, recebeu a palavra de Deus, recebeu promessa do Senhor, disse, o Senhor falou através da palavra que vai mudar a sua vida, que vai prosperar. Ótimo, vai prosperar, vai restaurar o seu casamento, vai sim mudar a sua família, vai trazer os seus filhos. A palavra de Deus veio para você, vai vir tempestade. Tudo isso vai acontecer, mas você vai ter tempestade. E as tempestades vão soprar contrário nas suas finanças, na sua família, na igreja onde você congrega. Vai ser contrário aos seus negócios. Então, quando tudo sopra contrário, faz com que aconteça uma coisa comigo, que me faz entrar no meio dessa tempestade. E todas as vezes que eu preciso caminhar, sabendo disso,
eu recuo com medo. E a primeira coisa que eu quero te dizer hoje, quem está pegando até agora isso? Amém? Quando o vento sopra forte na sua vida, quando o vento te empurra contrário, porque todos eles passaram por isso, ele vai te causar uma coisa que a partir de hoje você não pode mais acontecer na sua vida. Recebeu a palavra de destino, recebeu instrução, porque aqui você é treinado. Você sabe de uma coisa? Eu estava falando para um rapaz, numa pequena palestra que eu fiz com ele, para mostrar qual que é a importância da igreja, e hoje as pessoas elas têm uma visão diferente do que a igreja proporciona. Sabe que a igreja é a voz de destino para a sua vida. Ela é a transmissão, a conexão perfeita daquilo que está lá no alto. E se você não se conectar com os céus, não tem palavra profética, não tem palavra de destino, não tem nada para você. Você vai acertar algumas coisas, como eu disse, vai prosperar em alguns aspectos, vai. Sua família pode ser que se constitua, fique feliz, passe bem durante a vida nessa terra, sim, é porque você acertou um princípio bíblico, e Ele te fez adequar, e o Senhor, como é promessa dEle, Ele faz você prosperar, mas você não está sendo treinado. Por quê? Quando você é treinado, igual eu estava dizendo para esse rapaz, eu dizia assim, a função da igreja é te dar um treinamento, porque a igreja conectada com o céu, ela vai te dar treinamento para você viver nessa terra, e passar pelas tempestades. Então, todo tempo você vai ter tempestades, e vozes também, que vão dizer para você o tempo todo. Mas se você está conectado com o céu, se você está sendo treinado, está tendo instrução, a sua vida só vai mudar, vai melhorar a todo tempo. Então quando o vento começa a soprar na nossa vida, contrário, ele nos traz uma coisa que todos nós caímos, se não tivermos atento. Recebeu uma palavra de Deus, recebeu palavra profética, de mudança, de transformação, vai vir o vento, e o vento vai fazer o que com você? Vai te causar distração. É isso que o vento faz. O vento vai te causar distração. Essa é a função do vento. A palavra de Deus nos diz que quando Pedro, a tempestade estava de um lado para o outro, Jesus vem andando sobre as águas, em meio à tempestade. Ele não cessou a tempestade para ele andar, ele veio no meio dela. E Jesus pisando sobre as águas, quando eles olharam e disseram assim, puxa vida, quem que vem lá? O que é aquilo? Ninguém nunca viu isso em alto mar. E aí todos ficaram com medo, e Jesus clamou de lá, e disse, sou eu. E disse, Jesus, se és tu que está aí, permita que eu saia e vá aonde tu estás. E aí Jesus falou, vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Um homem, porque quando fala de Jesus é uma coisa, né? Ainda que Jesus era homem, veio cumprir o seu ministério. Mas quando se fala de um pescador, que a sua vida era lançar rede, tirar rede, comercializar peixe, conhecedor, sabia em que profundidade estava, sabia que aquilo era impossível para qualquer ser humano, Pedro, andou sobre as águas. E aí quando ele começa a caminhar em direção a Jesus, a tempestade faz com que ele se distraia, e ele começa a afundar. Então a tempestade traz distração para você. No livro de Números, capítulo 14, no verso 4, nos diz assim, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram o rosto em terra diante da assembleia dos israelitas, e Josué, filho de Num, e Calebe de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e se revoltaram contra a congregação de Israel. Por quê? O que está acontecendo aqui? Os espias, Josué dá uma palavra de destino, vocês vão e observem a terra para saber como que ela é. E aí 12 homens sobem e vão observar a terra. A palavra de Deus nos diz que quando eles voltaram com medo, eles disseram, a terra é boa,
o fruto é grande, mas os homens que habitam lá são enormes, e nós diante deles somos como os gafanhotos. Então Josué e Calebe rasgaram os vestidos, as vestes, inconformados com aquela situação. Sabe por quê? Porque quem verdadeiramente entendeu a voz de destino que foi colocada diante dele, ele não argumenta mais com ninguém. Sabe por quê? O Senhor disse que nós vamos tomar a terra. É a palavra de Deus, é a voz de destino. Foi ela que nos indicou, nós vamos conseguir. E diz aqui: rasgaram seus vestidos e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente. É excelente. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra de onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Quer dizer, eu entendi a voz de destino, Ele já nos direcionou, nós vamos chegar. A palavra é: você vai chegar para o outro lado, não é verdade? Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, não existe diferença. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, e nenhum gigante, nada pode interferir ou se colocar diante de você, nada pode interferir. Quer saber? Davi está apacentando as ovelhas e recebe uma voz do pai: leva mantimento para os seus irmãos. Quem é esse circunciso? Quanto tempo está falando? Já? E ninguém fez nada? Não, sabe por quê? Porque ele já tinha uma voz de destino. Irmãos, se você prestar atenção nisso, a sua vida vai mudar. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Se Ele te prometeu, já aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que te falou, te disse assim, ó: descansa. Não é? Ué, é voz de destino ou não é? Ou eu vou pegar um gancho da mensagem do presbítero: o que nós estamos fazendo aqui então? Não é? Porque se a palavra de Deus é: você é geração eleita, se você é sacerdócio real, nação adquirida, Ele te adquiriu. Se Ele diz: espera, se Ele diz: seja longânimo, seja corajoso, se Ele te diz: tenha fé, louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque quem recebeu e entende que recebeu uma voz de destino, sabe que já chegou no local que Jesus prometeu, e nada pode mudar o que Deus falou para você, nada, ninguém pode mudar. Eu quero te dizer que aqui você recebe treinamento, aqui você aprende a se conectar com o alto, porque se você não estiver conectado com o alto, ainda que você acerte umas coisas nessa vida, irmãos, o que Deus te preservou, e Ele já te deu o final, para dizer que Ele é mais do que vencedor, e fez você também, porque a voz de destino, ela te disse exatamente uma coisa: você vai entrar numa mansão, num local, aonde já está tudo preparado, porque foi Ele, a voz de destino que preparou para você. Mas tenha conexão com os céus, porque não existe possibilidade sem estar conectado com as alturas. Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode soltar o playback em nome do Senhor Jesus.